muitas mães que me procuram, nossa, eu sou uma péssima mãe, eu não aguento meu filho, eu sinto muita raiva dele. Calma aí, né? Tá tudo bem você sentir raiva em alguns momentos, nem sempre, né, o seu peito vai transbordar de amor e de afetividade pela criança, porque a gente passa por momentos desafiadores e a gente precisa reconhecer isso, né? Eu também vou sentir raiva, e às vezes essa raiva vai ser direcionada ao meu filho, sim, né? Porque a gente não reconhece isso, a gente também finge que esse sentimento não existe, e mais uma vez a gente não lida com isso. A gente vai carregando essa culpa, a gente vai achando que a gente é uma mãe ruim, uma mãe errada, e acaba não lidando com esse sentimento. A gente precisa trabalhar a nossa honestidade emocional com os nossos filhos. Boa noite! Boa noite, que saudade de fazer lives com vocês. Tem um tempinho já que eu tô sumida, para quem me acompanha aqui. Eu tô num processo intenso aí de mudança de cidade, loucura total com as crianças, procurando escola nova. E, enfim, né, grandes desafios, mas Deus tem nos abençoado. A gente já está aqui em Itabira, viemos de Pouso Alegre para cá, e aos pouquinhos a gente vai retomando aí as atividades, retomando, né, os vídeos. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Nina Magalhães, e eu sou educadora parental, sou mãe de duas, sou cristã, e Deus me chamou com esse propósito que é ajudar os pais cristãos a educar os seus filhos aí num caminho de equilíbrio, de firmeza com gentileza, nem permissivo, nem autoritário, mas de acordo com o que Jesus faria, né? O que Jesus faria no seu lugar enquanto pai, enquanto mãe? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é esse sentimento aí tão potente, às vezes assustador, né? A gente não sabe lidar tão bem, que é a raiva. E vou trazer alguns elementos aí para a gente entender melhor esse sentimento, para a gente poder lidar de uma melhor forma, porque a gente vai ver aqui que a raiva, ela não é só um sentimento ruim e desagradável, ela tem uma função, ela tem um propósito, e a gente vai, então, desvendar a raiva. Mas antes de eu começar a falar do conteúdo, gente, eu preciso contar essa novidade para vocês, que eu estou muito, muito feliz, que a gente está aí com a Semana da Parentalidade Cristã. Vão ser, né, vários dias aí que a gente vai caminhar juntos, e eu vou também abrir a segunda turma do Pais com Propósito, que é o meu curso online. Eu estou muito feliz de dividir isso com vocês. Já tem uma turma, né, que está caminhando aí junto comigo, e eu quero ver mais pais e mais mães aí nesse mesmo propósito, né, de educar os seus filhos biblicamente, sem punições, sem palmadas, sem castigos, e à luz da Bíblia. É possível, eu vivo isso na minha casa, e te garanto que é possível educar os nossos filhos sem nenhum tipo de violência, né? Jesus não era violento com ninguém, e ele também não era permissivo, ele era firme e gentil. É possível a gente encontrar esse equilíbrio olhando para o nosso maior mestre, que é Jesus. E é isso que eu vou trazer para vocês nessa semana. Serão 3 aulas e com conteúdos bem ricos para te ajudar nessa virada de chave aí, um caminho que eu percorri, demorei para chegar a essas conclusões, mas Deus foi me dando graça, e com muito estudo, e Ele me chamou para compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês. Então, é isso, se inscrevam, o link está na bio do meu Instagram, também vai circular aí no tráfego pago, talvez vai piscar aí para vocês que nos acompanham. Não deixe de se inscrever de alguma forma, porque realmente vai ser imperdível. Estou preparando com muito carinho. E falando no tema de hoje, que é a raiva, gente, estava aqui desabafando com a Natália, que é parte da minha equipe. Esses dias têm sido tão estressantes assim, com a mudança, né? Muita coisa. Gente, a raiva vem mais facilmente quando a gente está no nosso limite, né? Quando a gente está sobrecarregado, quando a gente sente aí que a gente está impotente diante das coisas, né? Tem muita coisa que a gente não tem controle, e a raiva, ela vem. E eu realmente tenho sido surpreendida pela minha raiva em alguns momentos, mas hoje, né, depois de bastante aprofundamento aí, investigação sobre os sentimentos, é realmente um treinamento que nós precisamos fazer. Eu consigo olhar para esse sentimento
de uma forma diferente. Não fico imune a ele, você também não vai ficar imune à sua raiva. Não adianta, talvez eu vou te frustrar, talvez você veio aqui para falar, como que eu não vou sentir tanta raiva? Não tem como controlar, né? O sentimento, ele vem. O que a gente precisa aprender é a identificá-lo, a discerni-lo e a como lidar, né? O que ele está me sinalizando e a partir disso como eu vou agir, né? Então, não dá para ficar sem raiva, sem medo, sem tristeza, isso tudo faz parte, né? As emoções desagradáveis, elas não são possíveis, né, da gente viver sem elas, porque elas têm uma função importante também. Elas não são só negativas, elas têm uma função de sobrevivência, de proteção, e a gente vai entender um pouquinho disso. Então, o que é a raiva? Eu separei aqui uma breve descrição aí desse sentimento, que é um sentimento de protesto, de insegurança, de timidez ou frustração contra alguém. Às vezes a gente direciona a raiva para algumas pessoas, ou para alguma coisa, para algum objeto, né? O computador que não funciona, que raiva, vontade de quebrar, né? Pode ser alguém ou um objeto, e que as pessoas demonstram quando se sentem o quê? Ameaçadas, impotentes, frustradas. Essa raiva, ela vai variar de pessoa para pessoa, né? De intensidade. Ela pode passar aí de uma simples irritação, né? Ela pode ser branda, leve, ou pode chegar a uma fúria, né? Explosiva aí. E a gente vai ver que é possível a gente evitar chegar nesse estado de explosão, porque a raiva ela vai nos dando sinais, e quando a gente consegue percebê-la, né, com mais agilidade, a gente consegue evitar que ela se acumule, e aí as explosões se tornam menores. Esse é o nosso objetivo também, né, a gente explodir menos com os nossos filhos. Você que é mãe, pai, conta aí para mim, né, tem tido explosões aí na sua casa? Como é que está o dia a dia? Quero te apoiar aí para que isso seja menos frequente, tá bom? E é claro, gente, a raiva, ela vai ser diferente de pessoa para pessoa, né? O jeito que eu manifesto a minha raiva, que eu sinto a minha raiva, os gatilhos, né, que despertam em mim a minha raiva são diferentes, né? Então, não dá para medir, né, nem comparar a sua raiva com a do outro, porque realmente é algo muito individual, né? Mas geralmente ela vem quando a gente põe uma expectativa em alguma coisa ou na outra pessoa e eles não fazem o que a gente deseja, ou eles falam de uma forma diferente, ou a gente discorda do outro, discorda do que deveria ter sido feito, e aí esse sentimento vem, né, com maior ou menor intensidade. E a Bíblia, gente, ela nos diz, né, que quem não se ira facilmente é melhor do que o homem valente. Ou seja, é um desafio, né? A gente não ceder a esse sentimento, né, facilmente, né? Porque, principalmente nessa vida ocupada, nesse ritmo frenético que a gente vive, a raiva, ela vem com muita intensidade. E se a gente não cuidar disso, né, a gente pode ficar refém do sentimento. A gente precisa aprender a cuidar desse sentimento e a lidar com ele, tá? E aí eu trouxe também, eu gosto muito de trabalhar a questão da neurociência, né, do cérebro, inclusive tem lives minhas só sobre isso, conteúdo meu aqui, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube, falando sobre o cérebro da criança. É um dos módulos do meu curso Pais com Propósito também, que a gente vai aprofundando aí no conhecimento do cérebro, do que acontece dentro do nosso filho, né? A gente entender isso. Eu falo que entender o cérebro, gente, é uma grande chavinha para a gente lidar melhor com os nossos filhos e com a gente mesmo, porque você não precisa ser um neurocientista, nem nada muito aprofundado, mas os mecanismos básicos, né, do que está acontecendo ali na hora da birra, na hora da explosão emocional do seu filho, você entender isso te ajuda a ter mais empatia, te ajuda a ter mais compaixão e a ser menos reativo. Então, estudem um pouquinho do cérebro, depois vão lá, assistam os vídeos também. E o que acontece no nosso cérebro, então, quando a raiva acontece, quando ela aparece? Como que ela acontece? A gente está lá, né? Alguma coisa, algum gatilho, né? Alguém diz alguma coisa, ou faz alguma coisa e aquilo dispara todo um sistema neurológico da raiva. E uma parte importante envolvida na raiva é a amígdala, que eu gosto quando eu represento o cérebro na palma da mão, já fiz isso aqui algumas vezes,
né, pensando que o nosso cérebro é a palma da mão aqui, é o Daniel Siegel que faz essa representação, um neurocientista famoso aí, e é bem prática, né, aqui é como se fosse o nosso tronco cerebral, na parte mais inferior, aqui na parte mais baixa do cérebro também, tem esse sistema límbico aqui, com esse botãozinho representado pelo polegar, que é a nossa amígdala, e a parte de cima é o nosso córtex, que é a parte mais racional, né, que nos ajuda a tomar boas decisões, especialmente aqui as unhas representando o nosso córtex pré-frontal. O que acontece na hora da raiva? Algum gatilho, né, o seu filho faz alguma coisa, ele diz alguma coisa, e aí, ó, o que acontece? Ativa esse botãozinho aqui, chamado amígdala, que faz parte desse sistema límbico aqui, que é responsável pelo controle das nossas emoções, né, um centro importante regulador do nosso comportamento, né, do comportamento sexual, do comportamento mais agressivo, das respostas mais reativas, mais impulsivas, né, das ações aí que nos protege, né, de sobrevivência, de luta, de fuga, de paralisação, enfim, é uma região importante para nós, mas quando ela tá, né, quando a nossa amígdala está ativada, está no controle, a gente está com o nosso cérebro da parte de cima, nosso cérebro racional, ele não funciona tão bem, né? Ele fica inativado aqui e a gente não consegue tomar boas decisões, né? Então, algo nos gatilha, a gente recebe esse estímulo e aí a gente que está lá tranquilo, sossegado, desconecta, e aí vem uma inundação de hormônios. Quais hormônios são esses? Os hormônios do estresse. Os hormônios do estresse são o quê? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, aquilo inunda o seu corpo, e aí você tem palpitações, você fica vermelho, né? Todas essas reações aí acontecem, e esses hormônios, uma das reações um dos efeitos que eles fazem, os hormônios do estresse, é diminuir um outro hormônio importante, que é a serotonina. A serotonina é responsável pelo nosso bem-estar. Então, na hora da raiva, a gente pausa esse hormônio, a gente não se sente bem, a gente não se sente pleno, feliz, né? Vem um mal-estar, né? Por isso que a raiva é um sentimento, às vezes, que a gente tenta tanto encobrir, tanto negligenciar, porque ele causa um mal-estar, né? A serotonina, ela fica lá embaixo, nosso bem-estar também vai lá embaixo, gera desconforto, sim, né? O nosso bem-estar e felicidade decaem substancialmente nessa hora. E um outro efeito também que acontece, que é esse aqui que eu falei, do córtex pré-frontal, ele fica praticamente inativado e a gente não consegue tomar boas decisões, fazer bons julgamentos. Então, é por isso que a gente fala que essa não é a hora da gente corrigir o nosso filho, tá? Então, quando você estiver com raiva, pare, respira. Inclusive, tem uma live que eu fiz só sobre isso, que é sobre a paciência, que aí tem uma explicação super legal. Não vou contar aqui, não, para vocês assistirem depois o vídeo sobre paciência. Foi o que a gente postou na segunda-feira. E tem uma explicação super legal aí, que, né, a origem da palavra paciência no grego, lá na Bíblia, é sobre uma grande respiração. Então, na hora que vier aquela explosão, aquele sentimento, aquele turbilhão, percebeu que está com raiva, se afaste. Não é hora de corrigir o seu filho, porque o seu cérebro pensante, ele está inativado, ele está em desuso ali naquele momento, e você não vai conseguir ser assertivo, você não vai conseguir usar estratégias de disciplina que são realmente eficazes, que vão conduzi-lo ao arrependimento, à reparação do erro. Então, a raiva não é uma boa conselheira na hora de disciplinar os seus filhos, ok? Mas, ao mesmo tempo, gente, embora a raiva, né, desperte tantas sensações desagradáveis no nosso corpo, que traga esse mal-estar, estou na casa dos meus pais, tem cachorrinho aqui, gente, é o Luke. Embora a raiva, então, traga esse mal-estar para nós, ela não deve ser reprimida, né? Ela não deve ser vista apenas como algo ruim, como algo prejudicial. E isso é algo que eu aprendi recentemente, porque... né? Quem aqui nunca foi inibido aí na hora que manifesta a raiva? Não, que isso, você não pode ficar com raiva só por causa disso. Isso não é motivo para você ficar com raiva. Imagina, né? A gente tem essa cultura aí de tentar esconder a raiva, de não aceitar a raiva como um sentimento genuíno. E aí, o que acontece quando a gente ignora, né? Quando a gente tenta reprimir isso? A gente não aprende a lidar com ela de uma forma produtiva, né? Então,
essa raiva, né, que provoca essa tensão muscular, que aumenta a nossa força, a nossa energia, ela cria esse impulso para ação, ela pode ser positiva. A raiva pode ser boa. Por quê? Ela pode ajudar a preservar o seu sentimento de integridade, né? Você vai manifestar a raiva quando você está sendo ofendido, quando você está sendo ali, talvez, negligenciado, alguma necessidade importante sua não está sendo considerada, alguém passou na sua frente, na fila. A raiva, ela vai proteger ali o seu direito de ser tratado com justiça, com igualdade. Enfim, né, a raiva, ela nos leva a transformações, ela aumenta a nossa potência de agir, ela nos leva a algum lugar diferente de onde nós estamos. Talvez se você não sentisse raiva do seu trabalho, às vezes, você não trabalharia para melhorá-lo, né? Talvez se você não sentisse raiva no seu relacionamento, você não pararia para avaliar o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito diferente, você não colocaria aí o que pode ser melhor para o seu cônjuge, para o seu parceiro. Então, a raiva, ela é uma potência, assim, causa desconfortos, mas a gente pode usá-la para transformar cenários, para transformar os relacionamentos. Não sei se vocês já pensaram nela dessa forma, né? Mas, enfim, né? Vai impor limites aí para ninguém invadir o seu próprio espaço. Enfim, nós não precisamos silenciar a raiva, né? Não precisamos abafá-la, colocar debaixo do tapete. Inclusive, na Bíblia, a gente tem exemplos aí da raiva, da ira, como uma finalidade importante. Aí tem o exemplo lá do próprio Jesus, quando ele entrou lá no templo e as pessoas estavam fazendo um comércio no templo, né? E aquilo foi algo que, para ele, né, despertou nele a ira, a ponto dele jogar aquelas bancadas ali que eles estavam negociando, comerciando. Olha, isso não é lugar, né? Ele manifestou a ira dele ali para transmitir uma mensagem importante. Ele precisava mostrar para as pessoas o que eles estavam fazendo de tão errado ali, de tão distorcido na casa de Deus, que era um lugar de adoração e virou um lugar de comércio. Então, a ira de Jesus ali teve um papel importante. Ele não direcionou a raiva dele para as pessoas, né? Isso é um ponto importante. Ele não direcionou para ninguém. Ele direcionou o quê? Para a atitude delas, para o que estava sendo feito, para aquela situação, para aquele cenário, para aquele contexto, né? E aí ele foi e agiu mais veementemente para transmitir uma mensagem, para mudar aquele cenário, que não poderia permanecer. Né? O Neemias também, né? Ele ficou muito irado quando ele soube que o povo de Deus estava sendo oprimido, estava sendo maltratado, e isso levou ele a uma ação em favor do povo de Deus. Então, a raiva, né, esse sentimento, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente vê uma criança sendo maltratada, gente, eu fico com muita raiva quando eu vejo um adulto agredindo uma criança, não respeitando o direito dela de ser vista, ouvida, né, e tratada com dignidade. Isso me dá raiva, e essa raiva foi o que me trouxe para as redes sociais, de uma certa forma, né? Esse desejo de defender a infância, né? Por trás tem uma raiva que me motivou ali, falava, gente, uma indignação que me levou a uma ação, a um trabalho. É lógico que eu não venho aqui nas lives, né? E imagina se eu viesse aqui para falar com vocês com muita raiva e xingando todo mundo, e julgando todo mundo. Claro que não. Eu controlo a minha raiva. Às vezes eu vejo uma situação e aí eu vou digerir aquela raiva naquele momento, e aí depois eu consigo transmitir, né, a minha mensagem de uma forma mais controlada. Então, é isso que nós precisamos entender. A raiva não é só um sentimento que precisa ser abafado, silenciado, escondido, né? Embora isso é difícil da gente fazer, gente, porque a gente recebeu mensagens na nossa infância muito confusa sobre os sentimentos, né? A gente ouvia que os nossos sentimentos não eram confiáveis. Ah, como assim você está sentindo isso? Imagina, não é para tanto, né? Então, eu aprendi que, você está triste por causa disso, que bobagem, não, isso vai passar. As pessoas adultas, né, da nossa geração, tentavam sempre abafar os sentimentos para resolver, para evitar o conflito, para minimizar o problema. E aí a gente não aprendeu, a gente não foi treinado a lidar bem com as nossas emoções. A gente tem mensagens muito confusas, né? Às vezes, quantas vezes até hoje eu vejo pais e mães aí falando, olha, se você fazer desse jeito, a mamãe não ama mais, eu não gosto de você quando você faz isso. Você é uma menina tão bonita
e vai fazer birra desse jeito, e vai gritar desse jeito. E aí a criança vai internalizando mensagens, o que, opa, é melhor eu esconder o meu sentimento, é o melhor não manifestar a minha raiva, porque quando eu manifesto a minha raiva, quando eu expresso o que eu estou sentindo, eu não sou tão amado, eu não agrado tanto. E aí a gente vai só silenciando os nossos sentimentos para não desagradar aquele adulto, para não desagradar o outro. E a gente traz essa bagagem aí para a nossa vida adulta, né? A gente reprime até que a gente explode, né? Então, de tanto a gente tentar silenciar algo que não é silenciável, a gente acaba explodindo, né? Então, para a gente evitar esses episódios aí que a raiva às vezes vira agressão, que a raiva vira um desrespeito para o outro, é a gente não silenciá-la. Na hora que ela vier, opa, respira, pensa, por que eu estou sentindo raiva, né? O que essa raiva está me sinalizando, né? O que ela quer dizer? Será que tem algo que aqui dentro que precisa ser visto, ser olhado, né? Então a gente precisa investigar. A raiva é um sinal de alerta para nós, tá? E quanto antes a gente olhar para ela, mais fácil a gente vai resolver aquela necessidade e a causa raiz dela. Esse é o grande desafio, entender qual que é a causa, né? O que está na base da nossa raiva. Pensa aí no iceberg, eu sempre gosto de usar essa analogia, né? Pensa que a raiva é só a pontinha do iceberg que você vê, tá ali acima da superfície. Mas o motivo, a real causa da sua raiva está ali, tá debaixo, está nas profundezas, e a gente precisa investigar, porque às vezes a gente acha que é a criança, né? É o meu filho que me faz, quando ele faz isso, eu fico com muita raiva. Então, é a atitude dele que me faz ficar com raiva. Será mesmo que é o seu filho? Ou não é um tanto de necessidades não atendidas ali por trás? É o seu estresse, é a sua sobrecarga de tarefas, é a falta de autocuidado, que você tem muito tempo que não tira um tempo para você, que você não se olha, que você não faz um esporte que você precisa fazer, uma atividade física, e aí você vai acumulando insatisfações ali, e às vezes o comportamento do seu filho é um gatilho para emergir todo esse sentimento. Então, olhar para a real causa da raiva. É uma dica que eu dou para vocês. Não é fácil, mas é um exercício importante aí de autoconhecimento, tá? Deixa eu ver aqui, tem comentários. A Jana, demorou para aprender que eu não preciso dar continuidade à criação que eu tive. Jana, não se culpe. Que bom que você está se despertando e sempre é tempo. Eu gosto sempre de dizer que os nossos erros são ótimas oportunidades para a gente aprender. Então, o que você falhou, o que você tem feito de errado, opa, é uma oportunidade para eu fazer diferente, né? Aquilo que a gente traz para a consciência, que é possível fazer de uma forma diferente, mais eficaz, né? Não carrega uma culpa, né? Que a culpa, às vezes, ela paralisa, mas usa isso como força propulsora aí para poder buscar novas ferramentas. Então, se tem algo que está te incomodando, que você está vendo que você está reproduzindo no automático o que você recebeu, e é possível fazer diferente, bora lá, né, agarrar aí nos conhecimentos, nas ferramentas, porque tem muito conteúdo aí para nos apoiar nessa jornada de transformação. Inclusive, indico aí para vocês se inscreverem na Semana da Parentalidade Cristã. As inscrições estão abertas, tá no link da bio. Assim que terminar a live, vocês vão lá, corram e se inscrevam, que a gente também vai dar dicas preciosas para a gente mudar, quebrar esse antigo paradigma aí que ainda nos coloca nessa posição tão vertical, né? A gente aqui em cima, as crianças aqui embaixo, e a gente fica nessa disputa de poder o tempo todo para ver quem tem razão, para ver quem manda mais, e a gente esquece que a gente pode ser um líder, como Jesus foi, né? Um líder firme, né? Que ele tinha os seus propósitos firmes, ele tinha os limites claros para as pessoas, ele mostrava o caminho, mas ele também era gentil, ele olhava nos olhos, ele se colocava de igual para igual, ele lavava os pés dos seus discípulos, ele era humilde, ele servia, ele se colocava como menor do que os outros. E por que eu, como pai e mãe, tenho que me colocar lá em cima e ser o sargento general que vai ditar todas as regras? Por que eu não posso trazer o meu filho para perto e caminhar com ele, né? Sendo margem. Então, é isso que a gente quer construir aqui com vocês. E voltando então, né, questão da raiva, ela pode ser boa se a gente a controlar. E aí tem um versículo lá na Bíblia, que eu separei, está lá em Provérbios 25, que fala o seguinte: como uma cidade arrombada sem muralhas, é o homem que não consegue se controlar. Esse é o grande perigo da raiva, né?
Olha só, uma cidade arrombada, pensa no cenário de destruição, né, de sem muralhas, você fica desprotegido quando você não consegue se controlar. E como que eu me controlo, Nina? Olha, muito autoconhecimento, muita informação, né? E buscar essa sabedoria, não só nos cursos, não só com a Nina aqui no Instagram, mas a sabedoria lá do alto. A gente tem a palavra de Deus, que é o nosso grande manual aí, para educar os nossos filhos, e nós precisamos buscar conhecimento. É o conhecimento que vai nos ajudar a ter esse autocontrole, a nossa sabedoria. Né? Então, a gente não pode deixar que a raiva nos domine, a gente precisa aprender a lidar com ela. E, um fato interessante, gente, mostrando que a raiva também, ela é realmente algo que é necessário à sobrevivência. Eu vi uma pesquisa, eu estava dando uma lida aqui sobre as questões da raiva, e uma pesquisa mostrando que as crianças cegas, elas reproduzem caras de raiva, expressões faciais e posturas corporais da raiva, mesmo sem nunca terem percebido, né, visto outras pessoas com essas feições, né? Crianças que nascem cegas, não é um comportamento aprendido, é um comportamento que vem de fábrica, e se vem de fábrica é porque ele é importante. Né? Se Deus colocou em nós esse sentimento, né? Se até na palavra de Deus fala que Deus se irou quando viu o povo pecar, desobedecer, descumprir os mandamentos. A ira, ela é parte da nossa natureza, a raiva, ela é parte da nossa natureza, mas a gente não pode ser aí estar com as muralhas, né, derrubadas. A gente precisa ter o controle desse sentimento, e eu vou dar algumas dicas daqui a pouquinho para a gente fazer isso de uma forma mais prática, tá? Então, é isso. Quando a gente identifica a raiva, né, como resultado de algo que não está bom em nós, quando a gente olha para a raiva, como eu disse, nem sempre a gente aprendeu a olhar para a raiva como algo bom, para um lado positivo, né? A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu, silencia, guarda essa raiva aí, porque é muito feio manifestar a raiva na frente das pessoas, né? E a gente mistura. Diferenciar aqui, gente, não quer dizer que às vezes eu falo em acolher a raiva, acolher e aceitar esse sentimento, não quer dizer que a gente vai ser conivente com a agressividade, com o desrespeito. Uma coisa é o sentimento, outra coisa é a nossa ação a partir desse sentimento. Então, você tem que lidar com a raiva que você sente, ajudar o seu filho a lidar com a raiva que ele sente e separar isso da ação. Eu preciso mostrar para as crianças que todo sentimento é bem-vindo. Todo sentimento é permitido. Porque ele vem. Agora, não é porque eu estou com raiva que eu vou bater, não é porque eu estou com raiva que eu vou ser desrespeitoso, que eu vou gritar, que eu vou quebrar alguma coisa. Né? Então, a gente tem que separar a raiva da ação. Tá? Então, em todo momento que eu estou aqui falando desse lado bom da raiva, não quer dizer que eu vou esbravejar, ofender as pessoas, quebrar as coisas, e eu não sou conivente com isso, é diferente. Mas a gente precisa olhar para esse sentimento de uma forma mais ampla, porque a gente precisa conhecer melhor a raiva, aceitá-la para lidar melhor com ela, tá? Então, se a gente persiste nesse olhar de que ela é só algo ruim, só algo desagradável, a gente vai ficar nesse ciclo aí de reprimir, e isso é perigoso, porque nos leva a expressar ela de uma forma que põe, né, o outro em risco, a gente em risco, né? Existem vários estudos aí que mostram a evolução de raiva reprimida, que se transforma em medo, que se transforma em depressão. A gente não deve acumular os sentimentos, a gente deve expressá-los de forma respeitosa consigo mesmo e com os outros. Né? Então, lembrando desse propósito aí específico, né? Todo sentimento, toda emoção deve ser experienciada de uma forma adequada para poder ser reparadora. As nossas emoções vêm para nos ajudar. E tem uma frase lá de Aristóteles, né? Filósofo grego aí importante, muito antigo, que diz o seguinte: ficar com raiva é fácil, mas ficar com raiva da pessoa certa, no momento certo e pela razão correta e do jeito mais adequado, isso não é nada fácil. Esse é o nosso grande desafio, né? Usar a raiva ao nosso favor. E a gente compartilha, né? O que eu compartilho é um pouco disso, né? A gente, inclusive, eu acho que daria para a gente fazer um curso, depois, quem sabe, a gente faz um mini curso aí só sobre a raiva, gente, porque é tanto conteúdo, é tanto exercício. Aqui eu vou dar algumas dicas, mas é algo que dá para a gente mergulhar muito, né? Quando a gente vai investigar as causas da nossa raiva, de onde ela vem, o que ela quer dizer,
é um processo de autoconhecimento muito profundo, e dá para a gente fazer um mergulho depois, que aqui na live é impossível, mas eu vou dar algumas pistas, tá? E é isso, a gente precisa, então, aprender a lidar melhor com as nossas emoções. A gente lida tão bem com tantas coisas, né, com a tecnologia, a gente explora tantas coisas, até o fundo do mar, até a Lua, o homem, né, está dominando, mas a gente maneja foguete, naves espaciais, vai para outro planeta, mas nesse quesito aí das emoções, a gente ainda está patinando, né, a gente tem muito para aprender. E nós precisamos, enquanto pais, enquanto adultos, correr atrás desse conhecimento para que essa geração que está aí crescendo não passe pelos nossos perrengues, né? Eles não vivam as mesmas dificuldades que a gente vivencia por essa falta de treinamento emocional, tá? Então é isso. Como que a gente pode, então, Nina, você está falando aí da raiva, como que eu posso mudar o meu olhar? Como que eu posso olhar para a raiva de uma forma diferente, como que eu viro essa chavinha, porque às vezes, né, falar é fácil, mas na hora que ela vem, né, e uma coisa que eu aprendi, e inclusive nos estudos da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, ele tem vários livros, aí é um autor conceituado, para quem não conhece, sobre comunicação, e ele traz um sentido para a raiva, inclusive tem um livro dele aqui, acho que eu vou até indicar para vocês, que é esse aqui, ó, O Surpreendente Propósito da Raiva. É um livro fininho, dá para ler numa sentada, e ele coloca que a raiva ela é importante para a gente identificar as nossas necessidades não atendidas. Sim, o que eu estou precisando? Sentiu raiva? Você tem que parar, tentar respirar, se afastar, às vezes, daquele gatilho que está te levando a sentir raiva. Como eu disse, o seu marido, o seu filho, o seu chefe, eles não provocam a raiva em você, né? A raiva é sua responsabilidade. O que alimenta a sua raiva são os seus pensamentos. Vocês já tiveram acesso a esse conhecimento? Gente, quando eu descobri isso, eu falei, gente, é o meu pensamento que alimenta a minha raiva. Porque eu posso olhar para uma atitude do meu filho e alimentar pensamentos de, nossa, que menino ingrato, que menino preguiçoso. E aí o meu pensamento, o meu julgamento do que ele fez vai alimentar a minha raiva. Então, o comportamento dele foi um gatilho, e aí vem os meus pensamentos que alimentam esse sentimento e fazem ele acontecer. Então, a gente precisa, uma coisa importante, é se responsabilizar pela nossa própria raiva. A gente parar de ficar olhando para o outro, porque sempre é natural. Eu vivi muitos anos assim, e às vezes eu me pego nesse impulso de, na hora da raiva, eu querer culpar alguém. A gente quer culpar alguma coisa, alguma pessoa, pelo que eu estou sentindo. Mas o grande exercício é, olhe para você, e se pergunte, qual que é a minha necessidade não atendida? O que é importante para mim que não está sendo respeitado, né? Que não está sendo atendido nesse momento? E aí você vai encontrar a real causa da sua raiva. E aí você vai conseguir lidar com ela melhor e reagir menos ao outro, né? De uma forma mais respeitosa, porque ele não é o culpado do seu problema. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? A Miriam está aqui, né? Fiquem irados, mas não pequem. É exatamente isso. A ira, ela vai fazer parte, a raiva vai fazer parte da nossa vida. A gente não pode pecar, né? A gente não pode usar a raiva como desculpa, né, para agir mal. É isso. Se tiverem perguntas também, deixa eu ver, a Janaína está aqui. A positividade tóxica também pode confundir os sentimentos. Nesse sentido, podemos mostrar à criança que ela deve engolir a seco todo sentimento. Exatamente, Jana. É aquele pai, aquela mãe que fala, não, tá tudo bem, vai. A gente quer tanto o bem-estar do nosso filho que a gente não permite que eles sintam. Deixa o seu filho sentir raiva, deixa os seus filhos sentir medo, ele precisa sentir, né? Vou contar um pouquinho, vou fazer uma pausa aqui a partir desse comentário. Não quer dizer que você vai estimular o medo, que você vai estimular a raiva, mas quando esse sentimento vier, deixa ele sentir, ajuda ele a nomear. Nossa, eu tô vendo que você tá com medo disso, eu tô vendo que você tá irritado. Às vezes a criança não tem o vocabulário, não aprendeu a nomear as emoções, e você vai ser essa pessoa que vai ajudá-lo a se perceber, a perceber seus sentimentos, a dar nome para aquilo que tá ali, às vezes engasgando, levando ele a agir mal. E nesse processo de mudança, né, como eu compartilhei no início, eu estou de mudança de cidade, e as minhas meninas nasceram na cidade de Pouso Alegre, eu morei lá durante 8 anos, né, a Alice tem 7, a Luísa tem 3,
E a Alice, minha mais velha, está sentindo muito esse processo de mudança de cidade. Ela está super feliz, porque a gente está vindo para a terra dos nossos pais, né, dos avós delas. Então, tem um motivo de muita alegria, mas, ao mesmo tempo, ela dizia para mim, mãe, a minha vida é em Pouso Alegre, eu nasci em Pouso Alegre, todos os meus amigos são em Pouso Alegre. E aí, eu tenho que resistir à tentação de falar, não, filha, mas lá você vai ter o vovô e a vovó, e tentar parar de ficar mostrando só o lado bom da mudança e permitir ela sentir. Aí eu validava, nossa, filha, eu entendo quanto é desafiador para você. Se é difícil para mim, né, que já mudei muitas vezes de cidade, que já morei em vários lugares, imagina para você, que é a primeira vez, e os seus amigos estão aqui, eu vejo que é muito difícil para você. E aí, quando eu valido, eu dou espaço para ela poder chorar, para ela manifestar isso comigo. Teve dias que ela falava, mãe, ela um choro profundo, e eu falei, filha, pode chorar, você tem o direito de sentir isso. Então, eu acho que é muito disso, né, Jana, da gente dar espaço para os nossos filhos sentirem. Porque a gente quer tanto resgatar eles do mal-estar, do desconforto, que eles não aprendem a lidar com as emoções. E aí crescem aí adultos que também, né, não vão bem nos relacionamentos, não sabem o que fazer quando essas emoções aparecem, não foram treinados. Precisamos ser treinadores emocionais dos nossos filhos e permiti-los sentir. Sentir a raiva é importante também. Mostrando que você pode sentir raiva desde que você a expresse de uma forma respeitosa, né? Então, é um pouco disso. Então, vamos lá, vamos seguir aqui nas dicas, né? Que a raiva, então, na CNV, como eu estava falando do Marshall Rosenberg, ela deve ser um convite para a gente olhar para dentro de nós e ver aquilo que está acontecendo internamente, né? Quando a gente sente a raiva, a gente para e se pergunta, qual necessidade, né? Precisa ser atendida que eu não estou dando importância. E a gente reconhecer, né, que a gente vai sentir raiva, inclusive, direcionada aos nossos filhos. Isso é algo que é pouco falado, porque a gente romantiza muita maternidade, muita paternidade, e fala assim, como assim? Eu amo tanto meu filho, eu vou sentir raiva dele? Vamos! Né? Todo relacionamento de convívio intenso, a gente vai ter raiva do que ele faz, às vezes, mesmo entendendo que o que ele faz não é a causa, é o gatilho, mas às vezes eu vou direcionar a raiva para algum comportamento dele, esse sentimento vai vir, eu vou ficar irritada, eu vou ficar intolerante. E aí, o que a gente precisa fazer, né? Primeiro, a gente precisa reconhecer isso, porque é algo que a gente, às vezes, tenta omitir, e às vezes a gente se culpa solitariamente. Vejo muitas mães que me procuram, nossa, eu sou uma péssima mãe, eu não aguento meu filho, eu sinto muita raiva dele. Calma aí, né? Tá tudo bem você sentir raiva em alguns momentos, nem sempre, né, o seu peito vai transbordar de amor e de afetividade pela criança, porque a gente passa por momentos desafiadores, e a gente precisa reconhecer isso, né? Eu também vou sentir raiva, e às vezes essa raiva vai ser direcionada ao meu filho, sim, né? Porque a gente não reconhece isso, a gente também finge que esse sentimento não existe, e mais uma vez a gente não lida com isso. A gente vai carregando essa culpa, a gente vai achando que a gente é uma mãe ruim, uma mãe errada, e acaba não lidando com esse sentimento. A gente precisa trabalhar a nossa honestidade emocional com os nossos filhos, e quando o comportamento deles despertar esse sentimento em nós, falar, filho, quando você faz isso, eu me sinto muito irritada, eu sinto muita raiva, né? Olha no olho dele, e você ter essa honestidade emocional vai despertar, às vezes, uma compaixão dele, né? Às vezes a gente não expressa, a gente grita, a gente berra, para com isso, menino, mas imagina se você, na hora que ele está fazendo algo que te irrita, fala, filho, eu entendo que talvez se movimentar desse jeito é importante para você, e você tem muita energia para gastar, mas eu fico muito nervosa quando você fica pulando desse jeito na minha frente, ou rodando aqui o tempo todo. As crianças pequenas fazem muito isso, né? E às vezes eu estou tentando focar a atenção numa coisa e a Alice está lá, rodando. Aí, ao invés de gritar com ela ou de dar bronca, eu vou lá e abaixo, olho e falo, filha, eu estou ficando muito nervosa. Eu mostro para ela, olha, meu cérebro está levantando a tampa. Eu preciso da sua ajuda, porque senão eu vou explodir. Eu estou muito irritada. Você pode fazer isso em outro lugar? Ou então mudar o jeito de brincar? Honestidade emocional, né? A gente pode expressar que a gente está sentindo raiva para as crianças naquele momento, e aí a gente vai despertar aí o botãozinho da compaixão também, né? Isso é uma das coisas que a gente aprende na comunicação não violenta, né, a gente perceber o que a gente está sentindo, olhar para a necessidade atrás desse sentimento
e fazer um pedido claro para o outro, né? O que o outro pode fazer para tornar a sua vida melhor naquele momento? E aí você precisa ser claro e específico, porque às vezes seu filho, só de você expressar isso, fazer um pedido claro para ele vai cooperar e falar, poxa, minha mãe precisa de ajuda, então, ok. Agora, se eu vou lá, para com isso, ele vai testar, ele vai... enfim, às vezes eu vou ativar nele a reatividade ao invés da compaixão. Então, a forma com que a gente expressa a nossa raiva para as crianças também é muito importante, né? Então, lembre-se que a raiva é um alarme, né? Que a raiva vai te indicar quando você está pensando, às vezes, de um modo que dificilmente vai te levar a atender às suas necessidades, que provavelmente vão te levar aí a interações que não são construtivas, e aí é hora de você parar para voltar e interpretar, que sinal que essa raiva está me dando, né? Qual que é a mensagem que ela está me transmitindo, que eu não estou olhando para mim, que eu preciso olhar. Pensa aí uma analogia para vocês não esquecerem, como uma luzinha no painel do carro, que está indicando ali que a temperatura está alta demais. Quem nunca passou por isso aí? O carro esquentou, né? Esquentou lá. Tem gente aí falando que acho que a minha filha não tem esse botãozinho da compaixão. Olha, tem sim. As crianças, elas têm um instinto de cooperar, de ajudar, e às vezes o que falta é a nossa habilidade de comunicar de um jeito que desperte isso nelas. Tá? É treinável, gente. Eu falo por experiência própria. Muitas vezes eu queria a cooperação das minhas filhas, mas o jeito que eu comunicava não funcionava. Eu alimentava a reatividade. A gente precisa aprender formas efetivas. Isso, inclusive, lá no nosso curso vai ter um módulo específico sobre a comunicação não violenta, de como a gente expressar, como a gente falar para o nosso filho ouvir e despertar essa compaixão nele. E é um conhecimento, gente, que é para a vida, para conversar com o marido, com a esposa, com o chefe, com todas as pessoas com que a gente convive, tá? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Se tiverem perguntas também, viu, gente? Podem ficar à vontade. E aí, lembrando, então, dessa analogia, a luzinha no painel do carro, né, que mostra ali que a temperatura está alta demais, eu sei que é uma luzinha que a gente prefere não ver ela acesa, né, a gente prefere que aquela luzinha de temperatura nunca apareça para nós, mas, hora ou outra, ela pode ser importante, a gente não pode deixar de considerar a utilidade daquela luzinha. Por quê? Porque ela nos dá informações importantes, preciosas ali, sobre o funcionamento do motor do carro, né? Ela tem uma finalidade. E se eu ficar tentando apenas apagar ou desativar a luzinha porque eu não quero ver ela acesa, eu vou resolver o problema? Eu não vou resolver o problema eliminando aquela luz, né? Eu vou só evitar de tratar a causa do problema quando ele aparecer, né? Então, pensa na sua luzinha aí. Quando a sua raiva vier, fala, poxa, o que eu tenho que olhar lá dentro do motor para que funcione melhor, né? Então, você vai investigar a causa raiz aí da sua raiva. E aí, vou dar mais algumas dicas, então. A primeira delas é sair de cena. Na hora que a sua luzinha acendeu, não resolva problema nenhum nessa hora. Não tente resolver nada com a sua criança nesse momento, né? Tem um versículo na Bíblia que eu separei aqui, que diz, começar uma briga é como abrir uma represa. Retire-se antes de estourar a discussão. É isso que nós precisamos fazer. Não deixe a represa, né, estourar. Saia antes, né? Antes de você explodir, antes de você esbravejar com o seu filho, de tratá-lo mal, de, às vezes, partir para uma agressão, né? Muitas vezes a nossa violência, a gente parte para o tapa, para a palmada, para outros tipos de castigos, é porque a gente quer agir no calor da emoção. Aí a gente não vê, né? Quando a gente está com raiva, a gente não vê saída. A gente precisa, né? A gente quer arrumar uma solução rápida ali e a gente não consegue ser assertivo. A gente não consegue ensinar a lição que a gente quer transmitir para as crianças. Então, saia de cena, não seja essa represa aí que vai atropelar o seu filho, porque nessa hora você não vai ensinar nada para ele. Tá lá na Bíblia, viu, gente? Não é só a Nina que tá falando, não. Então, saia antes de estourar a discussão e depois que você estiver aí com seu cérebro reintegrado, num estado de tranquilidade, com seu córtex pré-frontal funcionando, os hormônios do estresse diminuíram e a serotonina aumentou, aí sim, é hora de olhar no olho do seu filho e falar, filho, aquela hora aconteceu isso, eu me afastei, porque eu não queria ser desrespeitosa com você, e nós precisamos resolver isso, né? Você falou de um jeito que me ofendeu, ou você
deixou de fazer tal tarefa e ela precisa ser feita, como que a gente vai resolver isso juntos? Então, aí sim a gente consegue ser intencionais com as crianças. Né? E respirar, gente, não é à toa que a gente fala, conta até 10, conta até 20, inclusive, né, indicando mais uma vez o vídeo que eu fiz sobre a paciência, né, essa grande respiração que a gente precisa fazer, que é macrotimia, tá lá no vídeo essa explicação que eu achei super interessante compartilhar com vocês, que é a gente fazer essa pausa, né, isso é paciência, a gente esperar antes de agir, então não reaja na hora da raiva, né, e lá em Provérbios fala o quê? Provérbios 19:11, a perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente. É o seu conhecimento, é quanto mais você buscar ferramentas, né? A sua sabedoria que vai te ajudar a lidar melhor com tudo isso aí, com esse turbilhão de emoções. Tem uma pergunta aqui, aqui no Instagram, da Bru Anjos. Boa noite, Bru. No caso da birra, devemos ignorar? Gente, a birra é realmente um grande desafio. Por quê? O nosso filho entra, né, no modo raiva também, no modo descompensação, uma frustração desperta nele. Ele não tem linguagem suficiente para dizer o que não está bom, para expressar a raiva dele de uma outra forma, e aí ele explode e ele vem a birra, né? É uma desconexão. Eu gosto até de mudar o nome, viu? Porque quando a gente fala birra, parece que é teimosia, parece que é manha, tem todo esse significado cultural que a gente atribui, mas geralmente as crianças estão ali numa inundação desses hormônios do estresse, e aí eles explodem, é uma desconexão do cérebro do andar de cima com o de baixo, e aí eles agem irracionalmente, eles se rolam, eles gritam, né? E o que acontece com a gente? Né? A gente tem uma estrutura que são os neurônios espelhos. Quando um está com raiva, a gente também tem a tendência de ficar, né? Então, um explodiu, o outro o quê? Explode também. Então, se meu filho está no modo de desintegração, a minha tendência é a minha amígdala entrar em ação também, porque aquilo ali me tira do sério, e aí o problema é quando a gente tenta resolver nessa hora. Então, eu não recomendo você a ignorar, né? Você ainda, enquanto seu cérebro tá ali, né? Mesmo que você esteja ali no estado de estresse, de raiva também, você fala, filho, você precisa de um tempo para se acalmar, e eu também. Vamos nos acalmar primeiro para depois a gente resolver. Então, você comunica a criança que você vai estar ali presente, mas que você não está pronta para conversar com ela, né? Não é só simplesmente sair e deixar a criança fazendo birra. Por quê? É um momento de caos para ela. É um momento de uma necessidade de apoio. A gente precisa ser suporte para os nossos filhos na hora do caos. Então, eu preciso ser margem. Por mais que às vezes seja difícil para mim manter a calma, manter a linha ali naquela hora, eu posso simplesmente falar, olha, filho, eu não consigo conversar com você agora, mamãe também está nervosa, vamos respirar juntos? E envolva ele aí para trazer ele, tirar ele do caos. Não se junte ao caos da criança, mas também não ignore no sentido de abandoná-lo, porque ele vai interpretar o quê? Poxa, na hora que eu mais preciso, que eu estou mais em sofrimento aqui, me afogando nas minhas emoções, a minha mãe não se importa comigo, tá? Então, não é essa a mensagem que a gente precisa transmitir. Tá? E se a criança estiver agindo mal, quebrando, cuspindo, aí você contém ela fisicamente, usa até o seu corpo ali, o estímulo tátil proprioceptivo profundo, né? Pegar no filho firmemente, assim, sem ser agressivo, claro, mas, filho, eu preciso te ajudar, você tá nervoso. Outro dia eu precisei fazer isso com a Alice, não que ela estivesse fazendo birra, ela estava tão nervosa, chorando tanto que ela não conseguia voltar a si. E eu falei, filha, eu preciso te abraçar, eu preciso te ajudar a sair desse caos. Ela, mãe, não. Aí eu fui abraçando ela profundamente ali, ajudando, respirando junto com ela, e ela foi se acalmando, né? Então, a gente se calmaria no meio do caos. É um desafio, mas lembrando que nós somos o adulto, né? Nós somos os adultos da relação e a gente precisa apoiar as crianças. E a Lil está aqui lembrando que tem um vídeo também no canal do YouTube, aqui no Instagram, só sobre birra, vale a pena conferir, né? Inclusive tem vários tipos de birra diferentes, tem 2 tipos de birra diferentes, a birra do andar de cima, a birra do andar de baixo, né? A gente entender o que está acontecendo no cérebro da criança ali nessa hora também nos ajuda muito. E é isso, gente, o nosso tempo já está quase se esgotando, dei algumas dicas aí de sair de cena, de respirar, né, de estudar, né, de entender a raiva, de fazer alguns exercícios aí de autoconhecimento. Quando você se perceber, se pegar numa situação de muita raiva,
fica de dever de casa aí para quem está assistindo essa live. Próximo momento aí que você passar por uma explosão emocional aí, de uma raiva muito intensa, faz um registro e começa a colocar ali no papel o que eu senti nessa hora, né? Qual foi o gatilho? Aí você identifica o gatilho e começa a se perguntar, mas qual necessidade minha não foi atendida nessa hora? Qual era a minha expectativa? O que naquela situação me deixou com raiva? Mas o que mais que me deixou com raiva? Vai aprofundando, que aí você vai chegar na causa da sua raiva. E você vai, às vezes, se surpreender com questões que você precisa olhar para você, e não para o outro, e não para a situação. Tá? Espero que eu tenha apoiado vocês aí um pouquinho para entender melhor esse mecanismo da raiva. Né? A raiva não é só um problema, ela é uma potência que nos leva a agir, que nos leva a transformar, que nos leva, né, a fazer justiça né, em situações que alguém está, sei lá, sendo prejudicado. A raiva, ela pode nos levar a boas ações, desde que controlada, desde que entendida e olhada. Então, né, você não precisa ser permissivo aí com atitudes hostis, desrespeitosas, mas com o seu sentimento, sim, acolha, aceite, reconheça, né, e vão aprender a caminhar aí, né, irai-vos e não pequeis. Acho que esse é o grande desafio, né, e agradeço vocês aí, peço desculpas para quem estava aqui no Instagram, porque realmente a conexão ficou mais instável, mas essa live vai ficar gravada, né, então vocês vão poder acompanhá-la também, tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube, e agradecer de coração e lembrá-los mais uma vez que a Semana da Parentalidade... Embolei, desculpa, gente, é o cansaço. Que a Semana da Parentalidade Cristã está com as inscrições abertas, então não deixem de se inscrever, o link está na bio do meu perfil, é só clicar lá, né, colocar o seu e-mail, e a gente vai compartilhar muito conteúdo, vai ser do dia 23 ao dia 30 de agosto, está quase chegando, e estou preparando com muito carinho para vocês, vai ser bênção de Deus para você, para a sua família, para os seus filhos. Aqui no YouTube a Natália está colocando o link para vocês já se inscreverem, quem está aqui no Instagram é só correr para o link da bio assim que a live terminar, tá? O Tiago está... dizendo aqui, né, Nina, você é uma grande inspiração e grande mentora. Tiago, fico honrada aí com suas palavras, feliz em poder ajudar, né, eu acho que é uma alegria mesmo poder ser esse canal aí para vocês, e fico feliz que esteja fazendo sentido e ajudando aí a transformar os cenários e as relações aí. Viu, gente? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco, uma ótima noite, um bom restinho de semana para todo mundo, a gente se vê.